Olha, eu vou te contar uma coisa que vai doer, mas que você precisa ouvir agora mesmo. Sabe aquele hábito de ficar contando tudo que acontece na sua vida, de abrir o jogo sobre cada detalhe, cada problema, cada conquista, cada frustração? Pois é, minha querida, isso está te destruindo. Isso está matando a sua atração. Está acabando com o seu mistério, está fazendo com que você perca completamente o poder que tem sobre os homens e sobre a sua própria vida. E o pior de tudo é que você nem percebe. Você acha que está sendo autêntica, transparente, honesta, mas a verdade nua e crua é que você está entregando de bandeja tudo aquilo que te faz valiosa, interessante, desejável. E quando eu digo que isso está te destruindo, não estou exagerando nem um pouquinho. Estou falando sério. Com toda a minha experiência de décadas como psiquiatra, como alguém que já atendeu milhares de mulheres que perderam relacionamentos, que viram seus maridos irem embora, que ficaram sozinhas justamente por causa desse erro fatal, deixa eu te explicar uma coisa que acontece todos os dias, em todas as casas, em todos os relacionamentos. Você chega em casa depois de um dia cheio, cansada, com mil coisas na cabeça, seu marido tá lá, o seu namorado ou aquele homem que você está conhecendo. E o que você faz? Você começa a falar. Você conta sobre a briga com a colega de trabalho, sobre o problema com a sua mãe, sobre a conta que chegou mais alta, sobre a dor nas costas, sobre a vizinha fofoqueira, sobre o carro que está fazendo barulho, sobre a amiga que te decepcionou, sobre o seu chefe que é um idiota, sobre a dieta que não está funcionando, sobre como você está se sentindo gorda, feia, cansada, velha, absolutamente tudo. E sabe o que acontece do outro lado? Ele vai se desligando aos pouquinhos. A cada palavra, a cada reclamação, a cada detalhe que você compartilha, você vai perdendo um pedacinho do interesse dele, porque você está fazendo algo que vai contra a natureza masculina, contra aquilo que faz um homem continuar interessado, continuar perseguindo, continuar desejando. E se você está pensando agora que eu estou sendo exagerada, que não tem nada demais em compartilhar a sua vida com alguém, eu preciso que você pare e preste muita atenção no que vou te dizer. Porque se você não entender isso agora, se você não mudar esse comportamento imediatamente, você vai acordar um dia e perceber que ele não te olha mais do mesmo jeito, que ele está distante, que ele está entediado, que ele está procurando em outra mulher exatamente aquilo que você jogou fora. O mistério, o encanto, a surpresa, a leveza. E quando isso acontecer, minha querida, pode ser tarde demais. Porque enquanto você estava lá, falando sem parar sobre todos os seus problemas, sobre todas as suas inseguranças, sobre todos os detalhes da sua vida, tinha uma outra mulher por aí que sabia exatamente o que fazer, uma mulher que guardava seus segredos, que mantinha seu mistério, que sabia usar as informações, que entendia o poder do silêncio e adivinha para quem ele vai olhar quando cansar de ouvir você reclamar. Adivinha quem vai parecer mais interessante, mais atraente, mais desejável? Agora, antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa por mim. Se você está assistindo isso e percebendo que eu estou falando exatamente com você, que você se identificou com essa situação, eu quero que você se inscreva neste canal agora, porque o que eu vou te ensinar aqui pode literalmente salvar o seu relacionamento, pode transformar a maneira como os homens te veem, pode te devolver o poder que você perdeu. E eu quero que você deixe um comentário me contando se você já percebeu isso acontecendo na sua vida, se você já sentiu que quanto mais você fala, menos ele parece interessado. Pode ser sincera, aqui é um espaço seguro, um espaço onde nós mulheres nos ajudamos, nos fortalecemos, nos empoderamos. Porque olha, minha linda, você não é inferior a homem nenhum, você é valiosa, você é poderosa, você é incrível. Mas você precisa aprender a usar essa força a seu favor e não contra você mesma.
Agora vamos falar sobre o que realmente está acontecendo aqui, porque isso não é só uma questão de falar demais. É muito mais profundo, muito mais perigoso do que você imagina. Quando você conta tudo sobre a sua vida, você está fazendo várias coisas terríveis ao mesmo tempo. Primeiro, você está eliminando completamente o mistério. E o mistério, minha querida, é o combustível da atração. É o que mantém um homem interessado, curioso, querendo descobrir mais sobre você. Sabe aquele começo de relacionamento, quando tudo é novo, quando ele fica pensando em você o dia inteiro, quando ele quer saber mais, quando ele te persegue, quando ele faz de tudo para te conquistar? Aquilo acontece porque ele ainda não te conhece completamente. Ele ainda tem perguntas. Ele ainda quer descobrir quem você é. Mas quando você entrega tudo de bandeja, quando você conta cada detalhe, cada pensamento, cada sentimento, você mata essa curiosidade. Você tira dele a oportunidade de te descobrir. E quando não há mais nada para descobrir, quando ele já sabe tudo sobre você, o interesse naturalmente diminui. Segundo, e isso é ainda mais grave, você está se colocando numa posição de vulnerabilidade extrema. E olha, eu não estou dizendo que vulnerabilidade é ruim. Vulnerabilidade no momento certo, na medida certa, com a pessoa certa, pode criar intimidade, pode fortalecer laços, mas vulnerabilidade em excesso, vulnerabilidade sem filtro, vulnerabilidade o tempo todo. Isso te coloca numa posição de fraqueza, porque você está mostrando todas as suas cartas, todas as suas inseguranças, todos os seus medos, todos os seus problemas. E o homem, por mais que ele te ame, por mais que ele se importe com você, ele não foi programado para lidar com isso o tempo todo. Ele não foi feito para ser seu terapeuta, seu confessionário, seu diário. Ele foi feito para ser seu parceiro, seu amante, seu companheiro de aventuras. E quando você transforma ele em depósito dos seus problemas, você automaticamente deixa de ser aquela mulher fascinante que ele se apaixonou e vira uma fonte de energia negativa, de peso, de cansaço. Terceiro, e isso aqui é algo que a maioria das mulheres não percebe, quando você fala demais sobre a sua vida, você está dando a ele um mapa completo de como te manipular. Isso mesmo que você ouviu, você está entregando todas as informações que ele precisa para saber exatamente onde te atingir, como te controlar, como te deixar insegura, porque agora ele sabe dos seus medos, das suas inseguranças, dos seus pontos fracos. E mesmo que ele não use isso conscientemente, mesmo que ele não seja um manipulador intencional, essas informações ficam lá guardadas e podem ser usadas contra você em qualquer momento de conflito, em qualquer discussão, em qualquer desentendimento. E tem mais, porque quando você conta tudo sobre a sua vida, você também está eliminando a sua individualidade. Você está se fundindo completamente com ele, está deixando de ser você mesma para se tornar uma extensão do relacionamento. E isso é perigoso, minha querida, muito perigoso. Porque o homem não quer uma mulher que não tem vida própria, que não tem seus segredos, que não tem seus espaços, que não tem seu mundo. Ele quer uma mulher completa, interessante, que tem suas próprias experiências, suas próprias histórias, sua própria essência. Quando você conta tudo, você se torna previsível. E previsibilidade é o maior inimigo da paixão, do desejo, da atração. Agora eu sei o que você está pensando. Você está pensando, mas Ana Beatriz, relacionamento não é sobre comunicação, não é sobre compartilhar, sobre ser aberta, sobre ser honesta. E eu te respondo, sim, relacionamento é sobre comunicação, mas comunicação inteligente, estratégica, consciente. Não é sobre vomitar tudo que passa pela sua cabeça sem nenhum filtro, sem nenhuma estratégia, sem nenhuma consciência do impacto que isso tem. Porque, olha, você pode ser autêntica sem ser um livro aberto,
Você pode ser honesta sem contar cada detalhe. Você pode ser transparente sem eliminar completamente o seu mistério. E é isso que as mulheres que conseguem manter os homens interessados por décadas sabem fazer. Elas sabem dosar. Elas sabem o que contar e o que guardar. Elas sabem quando falar e quando ficar em silêncio. Elas entendem o poder do mistério. E olha, eu não estou inventando isso. Isso não é teoria da minha cabeça. Isso é ciência. É psicologia, é neurociência. O cérebro masculino funciona de uma maneira muito específica quando se trata de atração e interesse. Ele é programado para perseguir, para conquistar, para desvendar mistérios. É assim que o homem foi feito ao longo de milhões de anos de evolução. Ele é o caçador. E o que mantém o caçador interessado? A caça, a busca, o desafio. Quando você entrega tudo de bandeja, quando você se torna completamente previsível, quando não há mais nada para descobrir, o instinto de caça dele simplesmente desliga. Ele para de perseguir porque não há mais o que perseguir. Ele para de se esforçar porque ele já tem tudo. E é aí que começa o problema. É aí que ele começa a olhar para os lados. É aí que ele começa a se sentir entediado. É aí que ele começa a procurar em outro lugar aquela emoção, aquele mistério, aquele desafio que você não oferece mais. E sabe o que é pior? Enquanto você está lá, achando que está construindo intimidade ao contar tudo sobre a sua vida, ele está lá inconscientemente perdendo interesse. Porque para ele, intimidade não se constrói através de palavras intermináveis sobre problemas e reclamações. Para ele, intimidade se constrói através de experiências compartilhadas, de momentos de qualidade, de conexão física, de aventuras juntos, de risadas, de leveza. Quando você transforma cada conversa num desabafo, num relato detalhado de todos os seus problemas, você está matando a leveza, está matando a diversão, está matando a atração. E você pode estar pensando que ele precisa te ouvir, que ele precisa te apoiar, que a obrigação dele está lá para você. E sim, até certo ponto isso é verdade. Mas tem um limite, tem uma medida, porque ninguém, absolutamente ninguém, aguenta ser bombardeado constantemente com negatividade, com problemas, com reclamações. Agora vem a parte que realmente dói, a parte que você precisa entender com urgência. Se você não mudar isso agora, se você continuar nesse padrão de contar tudo, de falar sem parar, de eliminar completamente o seu mistério, você vai perder ele. E não estou falando de uma possibilidade distante de algo que talvez possa acontecer no futuro. Estou falando de algo real, concreto, que está acontecendo agora mesmo, neste exato momento. Cada vez que você abre a boca para contar mais um problema, mais uma reclamação, mais um detalhe desnecessário da sua vida, cada vez que você faz isso, você está empurrando ele para longe. Você está tornando mais fácil para ele te deixar. Você está preparando o terreno para que ele encontre outra mulher, aquilo que você destruiu, o encanto, o mistério, a leveza, a alegria. E quando isso acontecer, quando ele realmente for embora, quando ele realmente encontrar outra pessoa, você vai se perguntar o que foi que você fez de errado. Você vai revirar cada conversa, cada momento, tentando entender onde foi que tudo desandou. E a resposta vai estar bem ali na sua frente. Você falou demais. Você contou demais. Você se entregou demais. Você eliminou completamente aquilo que te fazia especial, única, desejável. E a outra mulher, aquela que vai estar nos braços dele, aquela que vai estar construindo uma vida com ele, aquela que vai estar recebendo todo o amor, toda a atenção, todo o desejo que deveria ser seu, ela vai ser exatamente o oposto de você. Ela vai ser misteriosa. Ela vai saber quando falar e quando calar. Ela vai saber dosar as informações.
Ela vai manter ele sempre curioso, sempre querendo mais, sempre interessado. E você vai ficar para trás. Sozinha, vendo de longe ele construir com outra pessoa a vida que você sonhou ter com ele. Vendo ele sorrir para ela do jeito que não sorria mais para você. Vendo ele fazer por ela aquilo que parou de fazer por você. E vai doer muito, porque você vai saber que poderia ter sido diferente. Você vai saber que teve a chance de mudar, que teve a oportunidade de aprender, que teve o conhecimento ao seu alcance, mas não fez nada. Continuou no mesmo padrão, no mesmo erro, na mesma autossabotagem. E não pense que ele vai ficar sozinho. Não pense que ele vai sentir a sua falta para sempre. Não pense que você é insubstituível, porque a verdade, por mais dura que seja, é que ninguém é insubstituível. E se você não está dando a ele aquilo que ele precisa, aquilo que ele deseja, aquilo que o mantém interessado, tem uma fila de mulheres lá fora que estão dispostas a dar. Mulheres que entendem o jogo. Mulheres que sabem usar o silêncio a seu favor. Mulheres que mantêm o mistério. Mulheres que não transformam cada encontro numa sessão de terapia. E essas mulheres, minha querida, elas estão ganhando. Elas estão ficando com os homens. Elas estão construindo relacionamentos duradouros. Elas estão sendo desejadas, perseguidas, valorizadas, enquanto você está perdendo. Mas olha, ainda não acabou. Ainda tem mais. Porque o problema não é só você perder ele. O problema é o que isso vai fazer com você. Com a sua autoestima. Com a sua confiança, com a sua capacidade de atrair outros homens no futuro. Porque quando você passa anos num relacionamento onde você foi perdendo o interesse dele aos poucos, onde você foi se tornando cada vez menos desejável, cada vez menos interessante, isso deixa marcas profundas. Isso te faz acreditar que você não é boa o suficiente, que você não é bonito o suficiente, que você não é interessante o suficiente. E você vai carregar essas crenças para o próximo relacionamento, para a próxima tentativa, para o próximo homem. E vai repetir o mesmo padrão. Vai cometer os mesmos erros. Vai ter os mesmos resultados. E tem mais. Porque quando ele te deixar, quando ele realmente for embora, você não vai só perder ele. Você vai perder a vida que construíram juntos. Vai perder os planos que fizeram, vai perder os sonhos que compartilharam, vai perder a segurança de ter alguém ao seu lado, vai perder a rotina, os hábitos, as pequenas coisas que faziam parte do dia a dia de vocês e vai ter que reconstruir tudo do zero, sozinha, aos 40 e tantos, 50 e tantos anos, numa idade em que recomeçar é muito mais difícil, muito mais assustador, muito mais doloroso. E enquanto você está lá tentando juntar os pedaços, tentando entender o que aconteceu, tentando se recuperar, ele vai estar lá com a outra vivendo a melhor fase da vida dele. Porque para ele vai ser como um recomeço, uma renovação, uma nova chance. Ele vai estar empolgado, apaixonado, feliz. E você vai estar destruída, questionando o seu valor, duvidando de si mesma, se sentindo inadequada, feia, velha, indesejável. E sabe o que é ainda pior? É que você vai ver isso acontecer. Você vai ver nas redes sociais, vai ouvir pelos amigos em comum, vai saber pelos filhos se vocês tiverem... Vai ver ele sorrindo com ela. Vai ver ele fazendo aquelas viagens que prometeu fazer com você. Vai ver ele vivendo aquela vida que deveria ser de vocês dois. E cada foto, cada história, cada informação vai ser como uma facada no peito. Vai te lembrar constantemente do que você perdeu, do que você jogou fora, do que você destruiu com as suas próprias mãos. E a culpa vai te consumir, porque no fundo,
lá no fundo, você vai saber que poderia ter sido diferente. Você vai saber que teve a chance de mudar. Você vai saber que teve o conhecimento, teve o aviso, teve a oportunidade, mas não fez nada. Continuou no automático, no mesmo padrão destrutivo, na mesma autossabotagem e agora está pagando o preço. Um preço alto, altíssimo. O preço da sua felicidade, do seu amor, da sua vida. Mas espera, porque ainda não chegamos no pior. O pior não é só ele te deixar. O pior não é só ele encontrar outra pessoa. O pior é quando você perceber que ele está genuinamente feliz com ela. Que ele não sente a sua falta. Que ele não se arrepende. Que ele não quer voltar. Que para ele você se tornou passado, uma página virada, uma história encerrada, e que ele está construindo um futuro com outra pessoa, um futuro que não inclui você, que não tem espaço para você, que não precisa de você, vai tentar reconquistar, vai prometer que mudou, que aprendeu, que vai ser diferente, mas vai ser tarde demais. Porque ele já seguiu em frente. Ele já encontrou alguém que dá a ele aquilo que você não dava. Alguém que entende o que ele precisa. Alguém que sabe como mantê-lo interessado. E ele não vai querer voltar. Não vai querer arriscar. Não vai querer reviver tudo aquilo que o fez ir embora. E você vai ter que aceitar. Vai ter que engolir. Vai ter que ver de longe ele sendo feliz com outra pessoa, enquanto você fica sozinha, se remoendo, se culpando, se destruindo. E olha, eu não estou te contando isso para te assustar à toa. Eu estou te contando isso porque eu vejo isso acontecer todos os dias no meu consultório. Eu vejo mulheres incríveis, inteligentes, bonitas, valiosas, perdendo seus relacionamentos por causa desse erro, por causa de não saberem quando calar, por causa de não entenderem o poder do mistério, por causa de acharem que precisam contar tudo, compartilhar tudo, dividir tudo. E quando elas chegam até mim, muitas vezes já é tarde demais, o estrago já está feito, o relacionamento já acabou. E tudo que eu posso fazer é ajudá-las a se recuperar, a se reconstruir, a aprender com os erros para não repeti-los no futuro. Mas você ainda tem tempo. Você ainda pode mudar. Você ainda pode salvar o seu relacionamento. Você ainda pode recuperar o interesse dele. Você ainda pode se tornar novamente aquela mulher fascinante, misteriosa, desejável que ele se apaixonou. Mas para isso você precisa agir agora. Você precisa entender o que eu vou te ensinar. Você precisa aplicar as técnicas que eu vou te dar. Porque cada dia que passa sem você fazer nada é mais um dia em que você está perdendo ele. É mais um dia em que você está empurrando ele para os braços de outra mulher. É mais um dia em que você está destruindo a sua chance de ter a vida que você sempre quis. Então presta atenção, presta muita atenção, porque o que eu vou te ensinar agora pode literalmente mudar a sua vida, pode salvar o seu relacionamento, pode te devolver o poder que você perdeu, pode fazer com que ele volte a te olhar com aquele brilho nos olhos, com aquele desejo, com aquela paixão do início. Mas você precisa estar disposta a mudar. Você precisa estar disposta a fazer diferente. Você precisa estar disposta a sair da sua zona de conforto e aplicar o que eu vou te ensinar. A primeira coisa que você precisa entender é que menos é mais. Muito mais. Quando se trata de compartilhar informações sobre a sua vida, sobre os seus problemas, sobre os seus sentimentos, menos é sempre mais. Você não precisa contar tudo. Você não precisa dividir cada detalhe. Você não precisa transformar cada conversa num relato completo do seu dia. Aprenda a selecionar. Aprenda
a filtrar. Aprenda a guardar algumas coisas só para você, porque quando você guarda, quando você mantém certos aspectos da sua vida privados, você automaticamente se torna mais interessante. Você cria mistério, você desperta curiosidade, você faz com que ele queira saber mais. E esse querer saber mais é o que mantém a atração viva. Então comece a praticar isso hoje mesmo. Quando ele perguntar como foi o seu dia, não conte cada detalhe, não relete cada problema. Não transforme a resposta num monólogo de 20 minutos. Seja breve. Seja seletiva. Conte só o essencial. Deixe lacunas. Deixe espaços em branco. Deixe ele curioso. E quando ele perguntar mais, quando ele demonstrar interesse genuíno, aí sim você pode compartilhar um pouco mais. Mas sempre doçando, sempre mantendo um certo mistério, sempre guardando algo só para você. A segunda coisa que você precisa aprender é a arte do silêncio. O silêncio é uma ferramenta poderosíssima que a maioria das mulheres não sabe usar. Elas têm medo do silêncio, elas sentem que precisam preencher cada pausa, cada momento de quietude, com palavras, com conversas, com informações, mas o silêncio, meu querido, o silêncio bem usado é muito mais poderoso do que 1000 palavras, porque no silêncio ele pensa, no silêncio ele se pergunta o que você está pensando, no silêncio ele fica curioso, no silêncio ele começa a perseguir você de novo. Então aprenda a ficar em silêncio. Aprenda a não responder imediatamente. Aprenda a não preencher cada pausa. Aprenda a deixar o silêncio fazer o trabalho por você. E você vai ver como isso muda completamente a dinâmica do relacionamento. Você vai ver como ele começa a te procurar mais, como ele começa a fazer mais perguntas, como ele começa a demonstrar mais interesse, porque você não está mais entregando tudo de bandeja. Você está fazendo com que ele trabalhe por isso. Você está fazendo com que ele persiga. E isso é o que mantém um homem interessado. A terceira coisa, e isso é crucial, é que você precisa ter uma vida própria. Você precisa ter seus interesses, seus hobbies, suas atividades, seus amigos, seus momentos. Você não pode fazer do relacionamento o centro da sua vida. Você não pode fazer dele a sua única fonte de felicidade, de satisfação, de realização. Porque quando você faz isso, quando você se funde completamente com ele, você perde a sua individualidade. Você perde aquilo que te faz única, você perde aquilo que te faz interessante. E você se torna dependente, carente, grudenta. E isso é extremamente repulsivo para um homem. Então, invista em você, invista na sua vida. Faça coisas que te fazem feliz. Cultive suas amizades, tenha seus momentos sozinha. Desenvolva seus talentos, persiga seus sonhos. E quando você tiver uma vida rica, interessante, cheia de experiências, você naturalmente vai ter menos necessidade de ficar contando tudo para ele, porque você vai estar vivendo, você vai estar ocupada, você vai estar feliz. E essa felicidade, essa plenitude, essa independência, elas são incrivelmente atraentes. Elas fazem com que ele queira estar perto de você. Elas fazem com que ele valorize você. Elas fazem com que ele perceba que você é uma mulher valiosa, que tem muito a oferecer, que não precisa dele para ser feliz, mas que escolhe estar com ele. E essa escolha,
essa liberdade, esse não precisar, eles são muito mais poderosos do que qualquer dependência, do que qualquer necessidade, do que qualquer carência. A quarta coisa é sobre o tipo de informação que você compartilha, porque não é só sobre falar menos, é sobre falar melhor. É sobre escolher o que você compartilha. E aqui vai uma regra de ouro. Nunca, jamais, em hipótese alguma, use ele como seu terapeuta. Nunca transforme ele no depósito de todos os seus problemas, de todas as suas inseguranças, de todos os seus medos. Porque isso não é papel dele. Ele não está preparado para isso. Ele não foi treinado para isso. E quando você faz isso, quando você despeja tudo nele, você está colocando um peso enorme nos ombros dele. Um peso que ele não quer carregar, um peso que vai fazer com que ele se afaste de você. Então tenha um terapeuta de verdade. Tenha amigas com quem você pode desabafar. Tenha um diário onde você pode colocar seus pensamentos, mas não use ele para isso. Com ele, mantenha a leveza, mantenha a positividade, mantenha o clima gostoso, leve, divertido. Claro que você pode compartilhar problemas reais, situações importantes, momentos difíceis, mas sempre com moderação, sempre dosando, sempre equilibrando com momentos bons, com conversas leves, com risadas, com alegria. Quando você compartilhar um problema, não fique remoendo, não fique voltando ao assunto várias vezes, não fique analisando cada detalhe. Compartilhe, deixe ele te ouvir, aceite o apoio dele se ele oferecer e siga em frente, porque homem não funciona como mulher. Mulher gosta de processar, de falar sobre o mesmo assunto várias vezes, de analisar cada ângulo. Homem quer resolver e seguir em frente. Então, respeite essa diferença. Adapte a isso. E você vai ver como isso melhora completamente a qualidade das conversas de vocês. A quinta coisa é sobre manter o mistério mesmo depois de anos juntos. Porque muitas mulheres acham que depois de um tempo, depois de anos de relacionamento, não precisa mais manter mistério, que pode relaxar, que pode ser completamente aberta. E aí começam a fazer coisas que matam completamente a atração. Começam a falar sobre coisas íntimas demais, sobre funções corporais, sobre detalhes que deveriam permanecer privados. Começam a perder completamente o filtro. E isso é fatal para a atração. Então mantenha sempre um certo nível de mistério. Mantenha sempre um certo nível de privacidade. Não deixe que ele veja absolutamente tudo. Mantenha a porta do banheiro fechada, mantenha certos rituais de beleza privados, mantenha um certo glamour, uma certa magia, porque quando você perde isso completamente, quando você se torna totalmente mundana, totalmente comum, totalmente sem mistério, você perde também a atração. Você se torna mais uma companheira de casa do que uma amante. E isso é o começo do fim. A sexta coisa é sobre linguagem corporal e energia, porque não é só sobre o que você fala, é sobre como você fala, é sobre a energia que você transmite. E quando você está constantemente reclamando, constantemente falando sobre problemas, constantemente negativa, a sua energia fica pesada, fica densa, fica desagradável. E ninguém quer ficar perto de uma energia assim. Ninguém quer chegar em casa e ser recebido por uma nuvem negra de reclamações e problemas. Então, trabalhe a sua energia. Trabalhe o seu estado emocional. Trabalhe a sua vibração. E quando ele chegar em casa, quando vocês se encontrarem, esteja leve, esteja sorridente, esteja positiva. Mesmo que você tenha tido um dia difícil, mesmo que você esteja cansada, mesmo que você tenha problemas, guarde isso para outro momento.
receba ele com leveza, com alegria, com um sorriso. Faça com que ele associe a sua presença com coisas boas, com sentimentos bons, com energia boa, e você vai ver como isso transforma completamente a dinâmica do relacionamento. A sétima coisa é sobre timing, porque tem hora para falar e tem hora para calar. E você precisa aprender a identificar esses momentos. Quando ele acabou de chegar do trabalho, cansado, estressado, não é a hora de despejar todos os problemas do dia nele. Quando vocês estão tendo um momento íntimo, romântico, não é a hora de falar sobre a conta que chegou ou sobre o problema com a sua mãe. Quando vocês estão se divertindo, rindo, curtindo um momento gostoso, não é a hora de trazer assuntos pesados. Aprenda a ler o momento. Aprenda a perceber o estado emocional dele. Aprenda a escolher o timing certo para cada tipo de conversa. E quando você fizer isso, quando você dominar essa habilidade, você vai perceber que as conversas de vocês ficam muito mais produtivas, muito mais leves, muito mais gostosas, e ele vai começar a valorizar muito mais esses momentos com você. A oitava coisa é sobre criar antecipação, porque quando você conta tudo imediatamente, quando você não guarda nada, você elimina completamente a antecipação. E antecipação é um dos sentimentos mais poderosos quando se trata de atração. É aquela sensação de expectativa, de curiosidade, de querer saber mais. Então, aprenda a criar antecipação. Aprenda a soltar informações aos poucos, aprenda a deixar ele querendo mais. Por exemplo, se aconteceu algo interessante no seu dia, não conte tudo de uma vez. Conte um pedaço, desperte a curiosidade dele. E quando ele perguntar mais, quando ele demonstrar interesse, aí você conta mais um pedaço, mas sempre guardando algo, sempre mantendo um certo mistério, sempre fazendo com que ele queira saber mais. E essa dinâmica, essa dança de revelar e esconder, ela mantém a atração viva, ela mantém o interesse aceso. Ela faz com que ele continue perseguindo você mesmo depois de anos juntos. A nona coisa é sobre não usar informação como moeda de troca, porque algumas mulheres fazem isso. Elas acham que quanto mais contam, quanto mais compartilham, mais próximas elas ficam dele, mais intimidade elas criam, mais ele vai se apegar a elas. Mas não funciona assim. Intimidade não se compra com informação. Intimidade se constrói através de experiências compartilhadas, de momentos de qualidade, de conexão real. E quando você usa informação como moeda de troca, quando você acha que precisa contar tudo para manter ele interessado, você está, na verdade, fazendo o oposto. Você está afastando ele. Você está tornando você mesma menos interessante. Você está eliminando o seu valor. Então pare de fazer isso. Pare de achar que você precisa contar tudo para manter ele perto, porque a verdade é exatamente o oposto. Quanto menos você conta, quanto mais você guarda, quanto mais misteriosa você é, mais ele vai querer ficar perto de você. Mais ele vai valorizar você. Mais ele vai desejar você. A 10ª coisa é sobre confiança, porque quando você está constantemente falando sobre seus problemas, sobre suas inseguranças, sobre seus medos, você está demonstrando falta de confiança. Você está mostrando que você não está segura de si mesma, que você precisa de validação, que você precisa de aprovação. E isso não é atraente, isso não é sexy. Isso não é desejável. O que é atraente, o que é sexy, o que é desejável é uma mulher confiante, uma mulher que sabe o seu valor, uma mulher que não precisa ficar se explicando, se justificando, se expondo o tempo todo. Então trabalhe a sua confiança, trabalhe a sua autoestima, trabalhe o seu amor próprio.
E quando você estiver segura de si mesma, quando você souber o seu valor, você naturalmente vai falar menos sobre seus problemas. Você naturalmente vai guardar mais coisas para você. Você naturalmente vai se tornar mais misteriosa, mais interessante, mais desejável, porque você não vai mais precisar de validação externa. Você não vai mais precisar que ele te afirme o tempo todo. Você vai saber quem você é. E essa certeza, essa segurança, essa confiança, elas são incrivelmente atraentes. A 11ª coisa é sobre criar um espaço seguro, mas com limites. Porque sim, é importante que vocês tenham um espaço onde possam ser vulneráveis, onde possam compartilhar coisas importantes, onde possam se apoiar mutuamente. Mas esse espaço precisa ter limite. Não pode ser um espaço onde você despeja absolutamente tudo, onde você não tem nenhum filtro, onde você transforma cada conversa numa sessão de terapia. Precisa ser um espaço equilibrado, onde vocês compartilham coisas importantes, mas também mantém a leveza, a diversão, a alegria. Então estabeleça esses limites, estabeleça para você mesma o que você vai compartilhar e o que você vai guardar. O que é apropriado dividir com ele e o que é melhor processar sozinha ou com outras pessoas. E quando você tiver esses limites claros, quando você souber exatamente até onde ir, você vai perceber que o relacionamento fica muito mais saudável, muito mais equilibrado, muito mais gostoso. A 12ª coisa é sobre o poder da escuta, porque quando você está constantemente falando, você não está ouvindo. E ouvir é tão importante quanto falar. Na verdade, é até mais importante. Porque quando você ouve, quando você está genuinamente interessada no que ele tem a dizer, você está demonstrando respeito, você está demonstrando interesse, você está demonstrando que ele importa para você. E isso cria uma conexão muito mais profunda do que qualquer quantidade de informação que você possa compartilhar sobre si mesma. Então, aprenda a ouvir, aprenda a fazer perguntas, aprenda a estar genuinamente interessada na vida dele, nos pensamentos dele, nos sentimentos dele. E quando você fizer isso, quando você se tornar uma ótima ouvinte, você vai perceber que ele vai se abrir mais com você. Ele vai compartilhar mais. Ele vai se sentir mais conectado a você. E, ironicamente, você vai precisar falar muito menos sobre si mesma, porque ele vai estar tão satisfeito com a atenção que você está dando a ele, com o interesse genuíno que você está demonstrando, que ele não vai nem perceber que você não está contando tudo sobre a sua vida. A 13ª coisa é sobre manter interesses separados. Porque quando você tem seus próprios interesses, suas próprias atividades, suas próprias paixões, você automaticamente tem menos tempo e menos necessidade de ficar falando sobre cada detalhe da sua vida. Você está ocupada vivendo, você está ocupada fazendo coisas interessantes. Você está ocupada sendo uma pessoa completa, realizada, interessante. E quando você se encontra com ele, você tem coisas novas para contar. Você tem experiências novas para compartilhar. Você tem uma energia renovada e isso mantém o relacionamento fresco, interessante, vivo. Então não abandone seus interesses por causa do relacionamento. Não deixe de fazer as coisas que você ama. Não se funda completamente com ele. Mantenha a sua individualidade. Mantenha as suas paixões. Mantenha a sua vida. E você vai ver como isso enriquece o relacionamento de vocês. Como isso te torna mais interessante. Como isso faz com que ele te valorize muito mais. A 14ª coisa é sobre não buscar validação através da fala. Porque muitas vezes, quando mulher
está constantemente contando tudo sobre sua vida, o que ela está realmente fazendo é buscando validação. Ela está buscando que ele confirme que ela está certa, que ela é boa o suficiente, que ela está fazendo as coisas certas, e isso é um erro, porque validação precisa vir de dentro, não de fora. Você não pode depender dele para se sentir bem consigo mesma. Você não pode depender da aprovação dele para ter certeza do seu valor. Então, trabalhe isso. Trabalhe a sua capacidade de se autovalidar, de reconhecer o seu próprio valor, de confiar nas suas próprias decisões. E quando você conseguir fazer isso, quando você não precisar mais de validação externa, você naturalmente vai falar muito menos. Você vai compartilhar muito menos, porque você não vai estar buscando aprovação. Você vai estar segura de si mesma. E essa segurança, ela é magnética. Ela atrai, ela encanta, ela faz com que ele te deseje ainda mais. A 15ª coisa é sobre o poder do mistério no dia a dia. Porque mistério não é só sobre não contar grandes segredos. É sobre manter um certo enigma nas pequenas coisas do dia a dia. É sobre não ser completamente previsível. É sobre surpreender. É sobre fazer coisas inesperadas. É sobre não deixar que ele te conheça completamente, mesmo depois de anos juntos. Então, seja imprevisível de vez em quando. Faça algo diferente. Mude seu visual sem avisar. Planeje uma surpresa. Tem um hobby novo que você não conta todos os detalhes. Mantenha alguns pensamentos só para você. E essas pequenas doses de mistério no dia a dia, elas mantêm o relacionamento vivo. Elas fazem com que ele continue curioso. Elas fazem com que ele continue querendo descobrir mais sobre você. A 16ª coisa é sobre não transformar cada problema numa crise. Porque quando você conta cada pequeno problema, cada pequena dificuldade, cada pequeno contratempo, você está criando um clima de constante crise. Você está fazendo parecer que a sua vida é um caos constante. E isso é exaustivo, isso é cansativo. Isso faz com que ele queira se afastar. Então, aprenda a lidar com os pequenos problemas sozinha. Aprenda a resolver as coisas sem precisar envolvê-lo em cada detalhe. Aprenda a ser resiliente e guarde para compartilhar com ele apenas os problemas realmente importantes. Aqueles que realmente precisam da atenção dele, aqueles que realmente afetam vocês dois. E quando você fizer isso, quando você parar de transformar cada pequena coisa numa grande questão, você vai perceber que o clima entre vocês fica muito mais leve, muito mais gostoso, muito mais positivo. A 17ª coisa é sobre o timing de revelar vulnerabilidade, porque vulnerabilidade é importante, sim, mas tem que ser no momento certo, na medida certa, da maneira certa. Vulnerabilidade, logo no início de um relacionamento, pode assustar. Vulnerabilidade em excesso pode afastar. Vulnerabilidade constante pode cansar. Então, aprenda a dosar. Aprenda a revelar suas vulnerabilidades aos poucos, conforme o relacionamento vai amadurecendo, conforme a confiança vai se estabelecendo. E mesmo depois de anos juntos, mesmo num relacionamento consolidado, não transforme vulnerabilidade em constante exposição de fraquezas. Mantenha um equilíbrio. Mostre que você é humana, que você tem seus momentos difíceis, mas também mostre que você é forte, que você é capaz, que você consegue lidar com as coisas, porque um homem quer uma parceira, não uma pessoa que ele precisa carregar o tempo todo.
A 18ª coisa é sobre criar momentos de qualidade em vez de quantidade de palavras. Porque intimidade não se constrói através de horas e horas de conversa. Se constrói através de momentos significativos, de experiências compartilhadas, de conexão real. Então, em vez de ficar falando sem parar, crie momentos especiais com ele. Façam coisas juntos. Tenham aventuras e, gente, criem memórias. E você vai ver que esses momentos vão criar uma conexão muito mais profunda do que qualquer quantidade de palavras poderia criar. A 19ª coisa é sobre não competir em sofrimento. Porque algumas mulheres fazem isso. Quando ele conta um problema, elas imediatamente contam um problema maior. Quando ele diz que está cansado, elas dizem que estão mais cansadas ainda. Quando ele reclama de algo, elas reclamam de algo pior. E isso cria uma dinâmica muito negativa, muito competitiva, muito desgastante. Então pare de fazer isso. Quando ele compartilhar algo, ouça, valide, apoie, não transforme em uma competição de quem está pior. A 20ª coisa é sobre manter o foco no presente. Porque quando você está constantemente falando sobre o passado, sobre coisas que aconteceram, sobre problemas antigos, sobre mágoas guardadas, você está impedindo o relacionamento de avançar. Você está mantendo vocês presos em coisas que já passaram. Então, aprenda a deixar o passado no passado. Foque no presente, foque em construir o futuro. E compartilhe com ele coisas que são relevantes para o aqui e agora, não remoendo constantemente coisas que já se foram. A 21ª coisa é sobre não usar a fala como arma, porque algumas mulheres fazem isso conscientemente ou inconscientemente. Elas usam as informações que compartilharam, as vulnerabilidades que mostraram, como armas em discussões futuras. E isso é extremamente destrutivo. Isso quebra completamente a confiança. Isso faz com que ele nunca mais queira se abrir com você. Então, nunca, jamais use contra ele coisas que ele compartilhou com você em momentos de vulnerabilidade. E não use suas próprias vulnerabilidades como forma de manipulação. A 22ª coisa é sobre cultivar a admiração. Porque quando você está constantemente mostrando suas fraquezas, seus problemas, suas inseguranças, você está dificultando que ele te admire. E a admiração é um componente crucial da atração. Um homem precisa admirar a mulher que está com ele. Ele precisa ver nela qualidades que ele valoriza, características que ele respeita. Então, em vez de focar em mostrar suas fraquezas, foque em mostrar suas forças, compartilhe suas conquistas, fale sobre as coisas que você faz bem. Deixe que ele veja o quanto você é incrível. E isso vai fazer com que ele te admire, te respeite, te valorize muito mais. A 23ª coisa é sobre não buscar soluções para tudo. Porque às vezes quando você compartilha um problema, você não está necessariamente buscando uma solução. Você só quer desabafar, mas o homem não funciona assim. Quando você conta um problema para ele, ele automaticamente vai tentar resolver. E se você não quer solução, se você só quer falar, isso pode criar frustração dos dois lados. Então, ou você deixa claro que você só quer ser ouvida, ou melhor ainda, você processa essas coisas com outras pessoas e guarda para compartilhar com ele apenas aquilo que realmente precisa de solução ou que realmente é relevante para vocês dois. A 24ª coisa é sobre manter a feminilidade,
Porque quando você está constantemente falando sobre problemas, sobre dificuldades, sobre lutas, você está assumindo uma energia muito masculina. Você está se colocando no modo de sobrevivência, de luta, de batalha, e isso não é atraente para um homem. O que é atraente é quando você mantém sua feminilidade, sua suavidade, sua leveza. Então, mesmo quando você tiver problemas, mesmo quando você estiver enfrentando dificuldades, tente manter essa energia feminina, tente não deixar que os problemas te endureçam, te masculinizem, te tornem amarga. A 25ª coisa é sobre criar espaço para ele também ter mistério. Por quê? Relacionamento saudável não é sobre saber absolutamente tudo um do outro. É sobre respeitar o espaço individual, a privacidade, o mistério de cada um. Então não exija que ele conte tudo para você. Não interrogue. Não investigue. Deixe que ele também tenha seu espaço, seu segredo, seu mistério. E quando você faz isso, quando você respeita o espaço dele, ele naturalmente vai respeitar o seu. E vocês dois vão manter aquele elemento de mistério que é tão importante para manter a atração viva. A 26ª coisa é sobre não dramatizar. Porque algumas mulheres têm tendência a dramatizar tudo, a transformar pequenas coisas em grandes dramas, a criar tempestade em copo d'água. E isso é exaustivo. Isso faz com que ele pare de levar você a sério. Isso faz com que ele comece a desligar quando você fala. Então, aprenda a ter perspectiva. Aprenda a avaliar o que realmente é importante e o que não é. Aprenda a não fazer drama desnecessário. E você vai ver como isso melhora completamente a qualidade da comunicação entre vocês. A 27ª coisa é sobre manter o elemento de surpresa, porque quando você conta tudo, quando você é completamente previsível, você elimina qualquer possibilidade de surpresa. E surpresa é emocionante. Surpresa mantém as coisas interessantes. Surpresa faz com que ele continue prestando atenção. Então mantenha algumas coisas em segredo. Planeje surpresas. Seja imprevisível de vez em quando. E isso vai manter o relacionamento vivo, excitante, interessante. A 28ª coisa é sobre não buscar ser compreendido o tempo todo, porque às vezes você não precisa ser completamente compreendida. Às vezes é ok ser um pouco enigmática, é ok que ele não entenda completamente tudo sobre você. Na verdade, isso é até bom. Isso mantém o mistério. Isso mantém o interesse. Então não sinta que você precisa explicar cada pensamento, cada sentimento, cada ação. Deixe algumas coisas sem explicação, seja um pouco misteriosa. E você vai ver como isso te torna muito mais interessante. A 29ª coisa é sobre equilibrar independência e conexão. Porque você quer ser independente, você quer ter sua própria vida, mas você também quer manter a conexão com ele. E o equilíbrio está em saber quando compartilhar e quando guardar. Quando se aproximar e quando dar espaço. Quando falar e quando calar. E esse equilíbrio, ele não é fácil de encontrar. Ele requer prática, requer consciência, requer atenção, mas quando você encontra esse equilíbrio, quando você consegue ser independente sem ser distante, quando você consegue manter a conexão sem ser grudenta, aí você tem a fórmula perfeita para um relacionamento duradouro e satisfatório. A 30ª coisa é sobre lembrar sempre do seu valor, porque no final das contas, tudo isso que eu estou te ensinando não é sobre manipular ele, não é sobre joguinhos, não é sobre fingir ser alguém que você não é. É sobre você reconhecer o seu valor. É sobre você entender que você não precisa se expor completamente para ser amada, que você não precisa contar tudo para ser valorizada, que você não precisa
se diminuir para manter um homem interessado. Você é valiosa exatamente como você é. Você é incrível. Você é desejável. Você é suficiente. E quando você entende isso, quando você realmente internaliza isso, você naturalmente vai começar a agir de uma maneira diferente. Você naturalmente vai falar menos e ouvir mais. Você naturalmente vai guardar mais e compartilhar menos. Você naturalmente vai manter o mistério. Porque você vai saber que você não precisa provar nada para ninguém. Você vai saber que o seu valor não está em quanto você compartilha, mas em quem você é. E essa certeza, essa confiança, esse conhecimento do seu próprio valor, eles são a base de tudo. Eles são o que vai fazer com que tudo que eu te ensinei funcione. Porque não é sobre técnicas vazias, é sobre você se reconhecer como uma mulher incrível, valiosa, desejável que você é. E olha, eu sei que isso tudo pode parecer muito. Pode parecer difícil de aplicar. Pode parecer que você tem que mudar completamente quem você é, mas não é isso. Não é sobre mudar quem você é. É sobre refinar como você se apresenta. É sobre ser estratégica com o que você compartilha. É sobre entender a psicologia masculina e usar esse conhecimento a seu favor. É sobre proteger o seu valor em vez de jogá-lo fora de graça. E eu prometo para você, se você começar a aplicar isso hoje, se você começar a ser mais seletiva com o que você compartilha, se você começar a manter mais mistério, se você começar a valorizar mais o silêncio, você vai ver mudanças. Você vai ver ele te olhando diferente. Você vai ver ele fazendo mais perguntas. Você vai ver ele mais interessado, mais curioso, mais presente, porque você vai estar dando a ele aquilo que ele precisa sem nem saber que precisa. O desafio, o mistério, a perseguição. E não é só sobre ele, é sobre você também. Porque quando você para de se expor completamente, quando você para de usar ele como terapeuta, quando você para de buscar validação através da fala constante, você começa a se respeitar mais, você começa a se valorizar mais, você começa a entender o seu próprio poder. E isso transforma tudo. Isso transforma como você se vê, como você se sente, como você se comporta. E essa transformação interna, ela se reflete externamente. Ela faz com que você se torne mais atraente, mais desejável, mais magnética. Então eu quero que você comece hoje, agora mesmo. Eu quero que você faça um compromisso consigo mesma de que você vai parar de falar tudo o que se passa na sua vida, que você vai começar a ser mais seletiva, que você vai começar a guardar mais, que você vai começar a valorizar o mistério, que você vai começar a usar o silêncio a seu favor. E eu quero que você observe as mudanças. Eu quero que você preste atenção em como ele reage, em como ele começa a te procurar mais, em como ele começa a demonstrar mais interesse, em como o relacionamento de vocês começa a melhorar. E olha, eu sei que pode ser difícil no começo. Você está acostumada a falar tudo. Está acostumada a compartilhar cada detalhe. Está acostumada a usar ele como seu confidente para absolutamente tudo. Então, quando você começar a mudar isso, vai parecer estranho. Vai parecer desconfortável. Você vai sentir vontade de voltar ao padrão antigo, mas resista, porque esse desconforto inicial, ele vale a pena. Ele vai te levar a um lugar muito melhor, a uma versão muito melhor de você mesma. E lembra, você não está fazendo isso para manipular ele, você não está fazendo isso para enganá-lo. Você está fazendo isso para proteger o seu valor, para manter a atração viva, para garantir que o relacionamento de vocês continue forte, saudável, apaixonado. Você está fazendo isso por vocês dois,
Porque um relacionamento onde a mulher mantém o mistério, onde ela sabe quando falar e quando calar, onde ela valoriza o silêncio, esse é um relacionamento que dura. Esse é um relacionamento que se mantém excitante mesmo depois de décadas. Esse é um relacionamento onde os dois continuam se desejando, se valorizando, se escolhendo todos os dias, e você merece isso. Você merece um relacionamento assim. Você merece ser desejada. Você merece ser valorizada. Você merece ser perseguida. Você merece ter um homem que continua olhando para você com aquele brilho nos olhos mesmo depois de anos juntos. E você pode ter isso, você pode criar isso, você pode construir isso, mas você precisa estar disposta a fazer diferente. Você precisa estar disposta a aplicar o que eu te ensinei. Você precisa estar disposta a sair da sua zona de conforto e experimentar uma nova maneira de se relacionar. E olha, eu não estou dizendo que você tem que ser perfeita. Eu não estou dizendo que você nunca mais pode compartilhar nada. Eu não estou dizendo que você tem que se tornar uma esfinge misteriosa que nunca fala nada. Não é isso. É sobre equilíbrio. É sobre consciência. É sobre escolha. Você pode compartilhar, sim. Você pode se abrir, sim. Mas faça isso de maneira consciente, estratégica, dosada. Não jogue tudo de uma vez. Não elimine completamente o seu mistério. Não se torne completamente previsível. E quando você dominar isso, quando você encontrar esse equilíbrio, você vai perceber que o relacionamento flui muito melhor, que as conversas são muito mais gostosas, que a conexão é muito mais profunda, que a atração é muito mais forte, porque você vai estar dando a ele aquilo que ele realmente precisa e não aquilo que você acha que ele precisa. Você vai estar falando a linguagem dele e não esperando que ele fale a sua. E isso é o segredo dos relacionamentos que duram. Isso é o segredo das mulheres que conseguem manter seus homens interessados, apaixonados, desejosos, mesmo depois de décadas juntos. Elas entendem isso. Elas sabem disso. Elas aplicam isso. E agora você também sabe, agora você também tem esse conhecimento, agora você também tem esse poder. A questão é, você vai usar, você vai aplicar, você vai fazer diferente? Porque olha, eu posso te dar todo o conhecimento do mundo, eu posso te explicar cada detalhe da psicologia masculina, eu posso te ensinar cada técnica, cada estratégia, cada segredo, mas se você não aplicar, se você não colocar em prática, se você continuar fazendo do mesmo jeito que sempre fez, nada vai mudar. Você vai continuar tendo os mesmos resultados. Você vai continuar vendo ele se afastar. Você vai continuar perdendo o interesse dele. Você vai continuar caminhando para o fim do relacionamento. Mas se você aplicar, se você realmente levar a sério o que eu te ensinei, se você começar hoje mesmo a fazer diferente, tudo pode mudar. O relacionamento pode se transformar. Ele pode voltar a te olhar do jeito que olhava no começo. Ele pode voltar a te desejar intensamente. Ele pode voltar a te perseguir. E você pode recuperar aquela paixão, aquele fogo, aquela conexão que vocês tinham no início. Não só recuperar, mas até intensificar. Porque agora você tem conhecimento, agora você tem consciência, agora você sabe o que fazer. Então a escolha é sua. Você pode continuar do jeito que está, falando tudo, compartilhando tudo, eliminando todo o mistério e ver o relacionamento definhar aos poucos. Ou você pode fazer diferente. Você pode aplicar o que aprendeu. Você pode se tornar aquela mulher misteriosa, fascinante, irresistível, que mantém o homem dela completamente apaixonado e interessado. A escolha sempre foi sua e continua sendo. O que você vai escolher? Eu realmente espero que você escolha você mesma, que você escolha o seu valor, que você escolha
proteger o seu mistério, que você escolha ser estratégica, que você escolha aplicar o que aprendeu, porque você merece o melhor. Você merece ser amada, desejada, valorizada. E você pode ter isso, está ao seu alcance. Basta você fazer diferente. Basta você parar de falar tudo que se passa na sua vida e começar a valorizar o poder do mistério, do silêncio, da seletividade. E lembra sempre, você não é inferior a homem nenhum. Você é uma mulher incrível, poderosa, valiosa. Você tem tanto a oferecer, você é tão especial. Não jogue isso fora falando demais. Não elimine o seu valor sendo um livro completamente aberto. Mantenha o mistério. Proteja o seu valor. Seja seletiva e você vai ver como tudo muda. Como ele muda. Como o relacionamento muda. Para melhor. Muito melhor, imensamente melhor.